Então fala galera, muito bom dia. Hoje tem Flamengo e Volta Redonda e vamos aqui para as notícias, as informações. Teremos aí primeiro o treino do Matias Vinha, que deve estrear hoje contra o Volta Redonda. Temos todas as notícias, preparação do Flamengo, provável escalação para essa partida e muito mais. O Vene também vai trazer mais informações sobre Gabigol, sobre tudo que você precisa saber sobre o Flamengo, as últimas notícias. Mas antes, por favor, peço que vocês deixem o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder nenhuma novidade. E vamos iniciar aí agora, galera, vendo o treino do Vinha e logo depois seguiremos com as informações. Não perca nada, hein, que até o final do vídeo tem muita coisa top. Vamos assistir. Sexta-feira, o Flamengo finalizou a preparação para o jogo com Volta Redonda, que acontece neste sábado, às 4 horas da tarde no Maracanã, partida atrasada da terceira rodada do Campeonato Carioca. E o Mengão terá uma novidade entre os relacionados, o uruguaio Matias Vinha, que já está regularizado e pode estrear com o manto sagrado. Nação, Matias Vinha veio mesmo e tá voando. Que matada, hein? O uruguaio, que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, na última segunda-feira já está liberado para atuar pelo Mengão. Inclusive, ele está relacionado para a partida contra o Volta Redonda e disse que está ansioso para estrear. Bem, eu me estou sentindo muito bem, a adaptação aqui de volta em Brasil, com o calor muito pesado, mas o treinamento eu estou sentindo cada vez melhor no campo, com os companheiros e nada, isso acompanhando dia a dia para ir melhorando e estar perto de já o estreio. Muita ansiedade, estou esperando já, os últimos 2 jogos acompanhei fora e já se veía a torcida no Maracanã daba vontade de estar dentro do campo ayudando a los compañeros, mas infelizmente no pudimos estar.
Agora estou muito melhor fisicamente, pronto para estrear, então só isso, esperar o tempo, o jogo, e se aconteça o próximo jogo estaremos prontos para fazer o estreio. Vinha também comentou sobre a emoção de ser pai pela primeira vez. Inclusive, o uruguaio viaja domingo para a Itália para acompanhar o nascimento da filha Faustina. Foi momento muito difícil também da decisão de vir para aqui por o nascimento da minha filha, mas tomamos a decisão em conjunto, mas ela não podia viajar para aqui, para Brasil, porque estava grávida. Então, falando e chegamos a um acordo aí com Flamengo para estar presente no nascimento, estar lá e depois voltar e já estar pronto aqui. E depois daqui a um tempo ela estará aqui comigo aqui em Brasil. Então, só isso, ansiedade muita para que já esteja conosco. Entre as equipes no estádio aconteceu dia 8 de maio de 2021 pela semifinal do Carioca, com goleada rubro-negra por 4-1. Gols de Michael, Gabi 2 vezes e Vitinho, com João Carlos descontando para o Voltaço. Fim das atividades, neste sábado tem Mengão em campo. Lembrando, o jogo vai ser às 4 horas da tarde no Maracanã. E você pode acompanhar a transmissão em áudio da Campeonato Mineiro, 3 vitórias e um empate. E o Flamengo, que entra em campo neste sabadão de carnaval, jogo atrasado contra o Volta Redonda, e o técnico Tite pode contar com um reforço importante, uma estreia que vem do Uruguai, ou se preferir, da Itália. As duas coisas estão valendo. Valeu, pessoal. Neste sábado de carnaval, o Flamengo coloca o seu bloco na rua e enfrenta o Volta Redonda no Maracanã às 16 horas, em jogo atrasado do Campeonato Carioca. O Flamengo vai colocar a sua agenda em dia, é o terceiro colocado com 12 pontos na tabela, a 5 do líder Fluminense, que tem um jogo a mais. E pode ter uma estreia nesse sábado no Maracanã. O lateral esquerdo uruguaio Vinha está relacionado para essa partida. Alguns dias de preparação no Ninho do Urubu, tinha um probleminha no joelho direito, se recuperou, está 100% e agora, enfim, relacionado. Depois do jogo, no domingo de carnaval, aí o Vinha está liberado, viaja para a Itália. Ele vai encontrar a sua família, já que a esposa vai ter uma filha muito em breve. Então ele está liberado para acompanhar o nascimento da filha Faustina, e aí depois ele retorna ao Brasil para jogar e ser apresentado oficialmente aos jornalistas e também à torcida rubro-negra. O Vinha falou um pouquinho dessa sua preparação no Flamengo para esses dias e a ansiedade para encontrar a torcida rubro-negra. Muita ansiedade, estou esperando já. Os últimos 2 jogos acompanhei fora e já se veia a torcida no Maracanã, dava vontade de estar dentro do campo ajudando os companheiros, mas infelizmente não pudimos estar. Agora estou muito melhor fisicamente, pronto para estrear, então só isso, esperar o tempo, o jogo, e se aconteça o próximo jogo estaremos prontos para fazer o estreio. Então é isso, Vinha pode estrear neste sábado no Maracanã. O time deve ser aquela base com Arrascaeta, De La Cruz no meio de campo, Cebolinha e Pedro na frente, atrás assim os laterais. O Ayrton Lucas deve começar a partida, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Então o Flamengo tem 12 pontos, a 5 do líder Fluminense, que tem um jogo a mais, e o clube ainda busca contratações. Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, mas trazer o zagueiro para o Ninho do Urubu está difícil, porque o Flamengo considera a pedida ainda bem alta do Red Bull Bragantino. Obrigado, Pedro. Sábado de carnaval, o jogo é no Maracanã contra o Volta Redonda. Se espera um bom público lá, porque a cidade está cheia de turistas, né? E os turistas costumam gostar de visitar o Maracanã. Uma observação. Numa cidade como o Rio de Janeiro, cuja a taxa de ocupação dos hotéis nesse período está em torno de 98%, eu diria para você que no fim de semana, especialmente no sábado, domingo já tem desfile das escolas de samba, começa o desfile das escolas de samba do grupo principais, mas no sábado você tinha que ter um clássico no Maracanã.
Seria tem um ideal. clássico. No Também Maracanã. sou defensor dessa tese. O Rivelino estreia no Fluminense num sábado de carnaval e tinham 60 mil pessoas no Maracanã. Sim. A cidade está lotada. Tem lotada. E de turistas, de pessoas que vêm passar o carnaval no Rio, umas para ir para os blocos, outras para irem para as Marquês de Sapucaí, tem gente que acumula, e outras para passar O futebol devia se organizar para oferecer um produto, talvez Exatamente. coordenado com indústria hoteleira, com Não, transporte de hotel completamente, para o Maracanã. completamente. E o que não significa que esse jogo tenha que fazer parte de um campeonato estadual de 3 meses e 15 datas. Não, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa também fazer um jogo do Campeonato Estadual em Manaus, no Recife. Um jogo no Maracanã Brasília, que né? seja uma propaganda O Campeonato produto. Carioca tem sido assim, né? O futebol oferecendo a propaganda do seu produto com a melhor organização possível para uma cidade Ao cheia de invés de turistas. você ter tido um Botafogo e Flamengo na quarta-feira, um Botafogo e Flamengo no sábado de carnaval. É. Já houve uma época, neste século, que o Campeonato Carioca teve jogos no Finais de sábado. Taça Guanabara. Finais de Taça Guanabara no sábado de carnaval e o estádio lotava. E é como o Mansur falou, se você quer tratar futebol como um negócio, você tem que olhar para fora da bolha do futebol. Você tem que chegar e dizer assim, opa, cidade do Rio está lotada? Está lotada. A taxa de ocupação dos hotéis é de 95%. Espera aí. Eu acho que tem também a questão da mobilização do efetivo policial, né? Mas- Eu acho que deve ser uma questão que deva ser, imagino eu, levada em consideração ao não marcarem um clássico para o final de semana de carnaval, né? Sim. Acho não dividir as Mas já atenções da marcaram. polícia, né, com um jogo de alguma Eu não periculosidade. sei dizer exatamente se há uma restrição hoje a isso. Pode ser que haja, pode ser que Pode haja. ser que haja. Agora, que é uma oportunidade Sem dúvida. enorme Desperdiçada. pro futebol, é. Vamos dar uma olhada, vamos conversar com o setorista do Flamengo, né? Que vai trazer informações pra gente, o Thiago Lima. Tudo sobre o que o Flamengo vai levar a campo contra o Volta Redonda amanhã no Maracanã. Fala, Thiago, boa noite. Fala Felipe, Mansur, PC, boa noite pra vocês, todo mundo ligado no Troca aqui com a gente. Bom, o Flamengo versão 2024, né, que vem buscando um melhor encaixe com o Tite, vem buscando, apesar de estar invicto, né, convencer o torcedor, e esse encaixe não vai ser a prioridade neste sábado. O Tite, no treinamento de hoje, né, lá no Ninho do Urubu, deu indícios de que vai poupar boa parte dos titulares, vai mandar a campo uma equipe bem mesclada. A gente não tem o time 100% confirmado, mas uma provável escalação que a gente apurou tem o Matheus Cunha no gol, o Wesley ou Varela na lateral direita, Fabrício Bruno ou Davi Luiz na zaga, junto com o Léo Pereira, e o Ayrton Lucas na esquerda. Aí no meio de campo com o Alan, o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves que já fez essa função de meia no primeiro amistoso lá da pré-temporada nos Estados Unidos, contra o Philadelphia Union. E no ataque, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. A tendência é que seja uma escalação, se não exatamente essa, algo bem próximo disso. Havia até a expectativa da estreia do Vinha, né, dele ser titular, já que o Tite vai poupar o time, mas não, o Vinha vai começar no banco, vai ser opção durante a partida, mas são grandes as chances dele entrar ao longo dos 90 minutos e fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra. Lembrando que esse jogo de amanhã é atrasado, né, da terceira rodada, então amanhã fica todo mundo igual, todo mundo kit no Cariocão, e o Flamengo, se vencer, né, vai a 15 pontos e retoma a vice-liderança, ficando com 15 pontos, só a 2 pontos do líder Fluminense. Essas são as informações do Flamengo nessa véspera de jogo, lembrando amanhã 4 horas da tarde no Maracanã. Um abraço! Obrigado, Thiago, com as informações do Flamengo para esse jogo contra o Volta Redonda. Um time misto, né? Eu diria assim. Predominantemente reserva. Né? Principalmente ali na parte de trás, ainda há a possibilidade de ter alguns titulares, né? O Matheus Cunha reserva. Como a gente vai colocar o campinho aí para vocês de novo. Wesley ou Varela, né? Não sabemos quem é o titular, Mas na verdade. são laterais com características hoje. distintas, né? Isso, totalmente. Aí há uma dúvida na zaga entre o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Léo Pereira, pela escalação que está no GE, deve jogar. E o Ayrton Lucas, que é outro titular, na lateral esquerda. Aí daí para frente, o Já time no gol, só né? de reserva. Até no gol tem mudança. Né? Exatamente. Do meio para frente, aí todos reservas, né? Alan, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves. E aí um ataque que poderia ser titular e foi titular já algumas vezes, né? Luiz Araújo, Gabigol Aí e Bruno para mim Henrique. é uma das curiosidades do jogo. Isso, eu acho que devido às últimas atuações, eu acho que nesse momento, o campeonato estadual acho que serve para isso. Por que não dar uma sequência para Bruno Henrique e Gabigol, né? Para ver se eles não se reencontram. Mas aí é que tá. Voltam a se entender. Eu entendo que o Tite tenha um desenho de time e que ele queira, mesmo quando ele precisa alterar titulares, reservas,
que ele tente se jogadores se sintam acomodados dentro dessa maneira de jogar. Agora, acomodados, você quer dizer no sentido de arrumados, sim. Se sintam confortáveis, para usar um termo melhor, dentro de uma forma de jogar, de um desenho de time. Ok, e até porque o início de ano você está desenvolvendo essa maneira de jogar para que o time tenha um funcionamento. Agora, eu sinceramente, por vezes, eu acho que eu fico curioso por uma tentativa, quando você tem Gabigol e Bruno Henrique em campo, de aproximá-los mais. O melhor momento de ambos no Flamengo, as melhores temporadas dos dois, foram atuando em dupla. Os dois tiveram um entendimento raríssimo pelas especificidades. O Gabigol é um jogador que tem algumas especificidades. Ele é aquele jogador que sai parte da linha de ataque, e o melhor dele é quando ele sai da linha de ataque para voltar e atacar o espaço. Ele tem um entendimento do jogo apuradíssimo. E o Bruno Henrique foi o jogador que melhor entendeu o Gabigol. Nas últimas vezes que você teve os dois em campo, foi o Bruno Henrique fazendo um papel bem próximo à linha lateral, como um ponta mais específico, e os dois raramente se encontraram. Eu concordo com você, mas eu vou usar uma expressão que o próprio Tite gosta de usar muito. O campo vai mostrar para o Tite que ter o Bruno Henrique limitado àquela posição pelo lado esquerdo não é você conseguir tirar o melhor do Bruno Henrique. E tem uma Agora, outra... isso o campo vai mostrar. Tem uma outra questão, né? Porque você tira do Bruno Henrique, quando ele está mais distante do Gabigol e da área, uma das suas melhores características, que é a bola aérea. Mas mesmo como o Bruno Henrique, quando está dentro da área, ele é muito perigoso na bola aérea, né? Ele é um cara que tem boa estatura e uma impulsão mas aí eu acho que são duas discussões, né? Uma é você pensar em ter uma alternativa de jogo com uma dupla de ataque para aproveitar em momentos do jogo específicos esse entendimento do Gabigol e Bruno Henrique. A outra é você criar, quando você precisar ter o Bruno Henrique como ponta, e aí, ainda mais numa escalação como a de amanhã, que em tese tem o Ayrton Lucas iniciando, a gente vai falar do Vinha, que é uma outra expectativa, você tem o Ayrton Lucas que é um lateral de passagem. Você mais frequentemente tentar trabalhar para ter o Ayrton passando e o Bruno Henrique mas vai ser interessante amanhã você observar isso, porque como é um adversário que é claro que desperta preocupação, mas não desperta aquele nível de preocupação que um clássico desperta, um jogo contra o Botafogo, um jogo contra o Vasco desperta. Então vai ser interessante observar qual será o papel do Ayrton Lucas por aquele lado esquerdo. Pode ser até que durante o jogo você tenha o Bruno Henrique se aproximando mais do Gabriel e o Ayrton Lucas aproveitando a ausência de alguém que exige a atenção dele na marcação, tendo possibilidade de se projetar mais ofensivamente. Até porque o Vinha, que eu acho que é uma grande expectativa de amanhã, a entrada dele no decorrer do jogo, ele parece um jogador que tende a ficar muito mais confortável. O Vinha não vai. Não acomodado. Ele tende a ficar muito mais confortável tendo um ponto aberto e ele porque ele gosta de ir por dentro, exato. Com essa possibilidade de ser um organizador. O Ayrton fica muito desconfortável nesse papel. Assim, olha só como é interessante as possibilidades que o elenco do Flamengo abre. E nós estamos aqui, o Tite pode observar de outra forma, mas enfim, se você tem o Vinha que vai por dentro, aí é bom você ter o Cebolinha. Sim. Se você tem o Ayrton, que gosta de aproveitar o espaço que se abre pelo lado do campo, e um Bruno, que ao se aproximar do Gabigol, transforma a linha ofensiva do Flamengo em algo praticamente imarcável, pela tamanha capacidade de movimentação, de entendimento de aonde a bola não está, eu vou ficar porque a bola vai chegar. Então, o Tite passa a ter um nível de opção muito interessante pelo lado esquerdo. E sem a bola, não seria suficiente você marcar o Volta Redonda com 2 linhas de 4, por exemplo? Não obrigando o Bruno Henrique a descer pelo corredor o tempo todo. Sim, mas aí serve para o jogo com Volta Redonda, né? Numa preparação para a temporada, aí outros jogos vão exigir outro tipo de cuidado. Mas você não joga contra o Botafogo, o Vasco, o Flamengo. No Campeonato Brasileiro vai jogar. Né? Mas você tem adversários para você poder, em casa principalmente, para enfrentar jogadores. Sabe o que eu... num 4-4-2. O Felipe, me permita assim, eu entendo que... Estou entendendo o que você está apresentando, mas entendo também que é interessante você ter num jogo possibilidade de mudar o perfil da sua equipe. Então é assim, você pode começar, digamos, com o Everton na ponta esquerda e o Matias Vinha. Matias Vinha vai por dentro. A coisa não está funcionando.
Você pode ter uma alteração em que entrem o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique. E você muda o perfil da sua equipe. Porque eu, por exemplo, entendo que no jogo contra o Botafogo, Noves fora, o fato de que o Botafogo, a partir de um determinado instante, estava agradecido pelo empate e começou a renunciar ao jogo, uma postura equivocada e incompatível, que eu acho, com o elenco que o Botafogo tem, mas a entrada do Bruno Henrique e do Gabriel, elas mudaram o perfil ofensivo do Flamengo. O que me incomoda um pouco, e não estou falando isso só do Flamengo não, me incomoda de maneira geral no futebol brasileiro essa maneira engessada que a gente tem visto em termos de sistemas, né? Com raras exceções, uma aqui, outra ali, quase todo mundo joga igual, né? Com 4-2-3-1 ou um 4-3-3, que parece que nossos times não são mais capazes, né, de jogar num 4-4-2, com, de repente, os volantes fazendo uma cobertura do lateral pelos lados, ao que está cada vez mais raro, né? A gente vê pouco hoje em dia isso, o lateral avançando, os volantes fazendo aquela cobertura. Embora uma parte enorme dos nossos times defendam em 2 linhas de 4, né? Sim. Se organizem dessa forma. O problema é que quando... A questão é busca de equilíbrio. Todo mundo está buscando equilíbrio. Eu acho que... Agora, o Flamengo, por exemplo, na sua formação titular, ele tem um eixo de time que tem Gerson, Arrascaeta, Pedro. São jogadores que, ao longo de 90 minutos, não têm essa facilidade de manter pressão o tempo todo na bola. O Flamengo, por vezes, se você observar quase todos os jogos do Flamengo, ele inicia num ritmo muito alto de pressão do adversário e aos poucos isso vai diminuindo. Vai. E aí ele se vê, aos poucos, sendo obrigado a defender um pouco mais atrás. E aí ele precisa ter um outro tipo de organização defensiva. Você precisa está sempre buscando compensar o que alguns jogadores te dão em qualidade técnica em relação ao que eventualmente eles não te dão em alguns momentos do jogo sem bola. Acho que todo treinador está ali em busca de equilíbrio. A grande questão também é que aqui se joga demais, se treina de menos, os trabalhos são curtos, são recentes, você criar algo diferente... Agora, eu queria fazer uma observação, independentemente dessas questões, me parece que o Flamengo aprendeu muito com os soluços do início da temporada de 2023. O início da temporada do Flamengo de 2024 está sendo um início muito mais organizado. Está sendo um início muito mais compatível com o que o Flamengo pretende para uma temporada. O que o Flamengo pretende para uma temporada? No mínimo, chegar à final de todos os títulos. Mas ofensivamente pobre ainda, né, PC? Não, eu estou dizendo, é um trabalho nesse recorte que a gente tem. É um trabalho em construção. Eu não estou dizendo que já está pronto, não. Sim. Mas esse trabalho em construção, você está vendo que ele é muito diferente do que aconteceu no ano passado. A equipe, aos poucos, está ganhando uma identidade. Ofensivamente, eu acho que essa equipe tem condições de criar muito mais. Mas a criação ofensiva dessa equipe, ela passa também por um De La Cruz se sentir cada vez mais familiarizado com aquela estrutura de time. Foram quantos anos de River Plate? Muitos anos, São, se não me engano, 5 temporadas de River Plate. Muitas vezes a gente acha que, e até acontece, que naturalmente o jogador sai de um time, de um país, e vem jogar num outro time, num outro país, e imediatamente ele já está... Há jogadores que esse processo é muito natural. E há outros jogadores que isso leva um tempo. E me parece que o De La Cruz está acontecendo exatamente isso. Cada vez mais entendendo o que está acontecendo, como ele se movimenta. Os companheiros entenderam. Os companheiros entenderam. Claro. Não nos esqueçamos que na seleção do Uruguai o Arrascaeta é reserva dele. Sem dúvida. E agora ele joga com o Arrascaeta. Tudo bem, eles devem ter inclusive uma estreita convivência fora do campo, uruguaios que são, e conversar até sobre o jogo. Mas isso requer um entendimento. Sem dúvida. Por falar em Uruguai... Muita gente me mandando mensagem, mas muita gente mesmo no Instagram falando: ué, Vene, cadê você no SBT Sport Rio? Você não está lá? O meu parceiro Rafa Melo está lá cobrindo as minhas férias. Eu estou de férias, volto ao programa no dia 26 de fevereiro. Para quem não sabe, eu estou de férias no SBT. Vene, você continua publicando vídeos aqui, falando no Twitter, no Instagram? Sim, eu continuo trabalhando para mim e eu, graças a Deus, eu sou um privilegiado. Hoje eu fui à praia, curti minhas férias e tal, parei e pensei, falei, cara, olha só, eu sou tão privilegiado, porque eu faço tudo que eu amo já no meu dia a dia. A única diferença é que nas férias eu não tenho nenhuma correria de ir para o Rio, trabalhar no SBT, um lugar que eu amo, inclusive estou com saudade já. Mas, cara, no meu dia a dia eu faço realmente tudo aquilo que eu amo, então é só agradecer a Deus pela vida que eu tenho.
E é isso, galera. Para quem está se perguntando aí por que eu não estou no SBT, eu estou de férias, beleza? Eu volto no dia 26 ao programa, mas aqui no canal a gente continua ativo e vamos trazer as informações, porque Léo Pereira vive fase super artilheira. Melhor rubro-negro nos últimos 2 clássicos, contra o Vasco, Botafogo. Contra o Vasco ele não fez gol, mas tirou uma bola debaixo da trave, salvando o goleiro Rossi. O cara tá voando, dentro e fora de campo, inclusive. Alô, Carolina! Que resenha, cara. O cara tá apaixonado, enfim, tá namorando novamente. A gente brinca com isso, mas isso é muito bom. Você vê que o cara tá mais leve, você vê que o cara tá feliz de fato em estar se relacionando com uma outra pessoa, enfim. E o reflexo vem dentro de campo porque ele está indo muito bem, obrigado. Inclusive, ele é o zagueiro artilheiro aí desde 2020, ano da sua chegada ao rubro-negro. Chegou a 9 gols, um a mais do que Gustavo Henrique, que atualmente está no Corinthians. Léo Pereira fez, em seu primeiro ano de Flamengo, 2 em 2022, 4 em 2023 e outros 2 nesse início de temporada. Se a gente for levar em consideração apenas jogos oficiais, ele é o artilheiro do Flamengo em 2024. Com os amistosos nos Estados Unidos na conta, ele fica um gol atrás de Pedro, empatado com Everton Cebolinha. Então, parabéns ao Léo Pereira pela boa fase que está vivendo. A gente brinca, mas o cara de fato está voando. E eu sei, isso é uma informação minha, ninguém... poxa, o vídeo... Não, é uma informação minha. O Dorival Júnior gosta muito do Léo Pereira. E eu não duvido nada que se o Léo Pereira continuar jogando o que ele está jogando, o Léo Pereira vai ser chamado aí para... nessa primeira lista de convocados do técnico Dorival Júnior, que será divulgado em breve. Dando continuidade aqui ao vídeo, galera. O Flamengo informou, nessa sexta-feira, que Matias Vinha está relacionado para a partida contra o Volta Redonda nesse sábado. O lateral, entretanto, viaja no domingo para acompanhar o nascimento da filha Faustina na Itália e será apresentado oficialmente aos jornalistas após o retorno ao Brasil. Então, relacionado no sábado, para o jogo contra o Volta Redonda, no domingo vai à Itália, acompanha o nascimento e depois retorna ao Brasil. E o Vinha vai usar o número 17, algo que a gente já havia informado aqui. Mas estava com o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves prontamente Vejamos como o Matheus Gonçalves prontamente cedeu o número ao Vinha. E o que eu sei é que isso na negociação foi prometido ao jogador que ele jogaria com o número 17. Tem gente que gosta de atuar com determinado número. 17 é o número do Vinha, ele gosta bastante. Então agora ele vai vestir essa camisa aí no Flamengo. Agora uma curiosidade, galera. Em entrevista ao GE, Jonas, aquele volante ex-Flamengo, vocês vão lembrar dele, brincou que até hoje é marcado nos memes por ter tirado um dente do De La Cruz em uma dividida quando ainda era jogador do Flamengo. Isso aconteceu em 2018. Na época, Jonas, quando atuava pelo Flamengo, jogou contra De La Cruz, que estava no River Plate, em uma dividida e acabou arrancando um dente do uruguaio. Aí na entrevista ele disse: os caras estão sempre me marcando nesse lance. Me metiam uma roupa de dentista. Esse tiradente sem anestesia. Aquela resenha toda. Ali no lance eu parei para dominar a bola, ele veio em velocidade e meu cotovelo bateu bem na boca dele. Tanto que não levei nem amarelo e o juiz nem deu falta. Foi um lance normal de jogo. Não foi maldade minha. Além disso, Jonas também falou sobre o que falaria caso encontrasse De La Cruz hoje. Hoje, se eu encontrasse, nem sei se ele iria me conhecer. Eu tenho certeza que iria, Jonas. Você tirou um dente do cara, mas falaria numa boa, desejaria boa sorte. Acho que desculpa não pediria porque foi lance natural de jogo. Só desejar sucesso, que está numa grande equipe. Creio que ele vai ser feliz, conseguir muitos títulos e fazer a alegria da torcida, que aposta muito nele. Essa dupla, ele e a Arrascaeta, tem tudo para dar certo. Tá aí a entrevista do Jonas, que já tirou o dente do De La Cruz hoje no Flamengo. Falando agora de um assunto sério, galera. Vocês lembram que o Gabigol, ele foi denunciado por uma suposta tentativa de fraude em exame antidoping? Isso, enfim, ele foi denunciado, ainda não tinha data prevista para acontecer o julgamento.
Ele foi denunciado no dia 21 de dezembro do ano passado, em um caso que aconteceu em 8 de abril do ano passado. Olha isso, gente. Enfim, mas ele foi denunciado e ele será julgado no dia 18 de março, tá? Julgamento marcado, e será de maneira virtual. Veni, o Gabigol é obrigado aí? Ele não é obrigado, mas ele já avisou os advogados que vai de maneira espontânea. Ele vai participar porque ele quer. Ele não é obrigado. Acho que o Gabigol está certo. Não tem por que fugir, não tem por que temer a nada se não fez nada. Talvez seja até uma implicância em cima do Gabigol, mas enfim, ele será julgado e a data de julgamento está marcada dia 18 de março. E ele obviamente pode ser punido, mas vamos ver, ele está sendo representado aí por bons advogados, escritório famoso do Marcos Mota, então acho que ele pode sair, digamos assim, ileso desse julgamento. Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, vamos falar por que o Flamengo ainda não vendeu o Thiago Maia ao Inter e o Mateuzinho ao Corinthians. Primeiro, o Thiago Maia. O Inter fez uma proposta para comprar 50% dos direitos econômicos de outros 50%. O que o Flamengo está fazendo? O Flamengo está conversando com o Lyon para tentar pegar uma parte desse percentual do Lyon e vender o jogador. Entende? Manter um percentual em uma futura venda do jogador, caso ele seja vendido pelo Internacional. Então, o Flamengo ainda tem a possibilidade, sim, de vender o Thiago Maia Internacional. A novela está rolando, é uma novela longa, tal como a novela do Léo Ortiz, Flamengo Red Bull Bragantino, que ainda não tem novidades também. Então, o Flamengo conversa com o Lyon. Se não chegar a um acordo com o time francês, o que vai acontecer? O Flamengo não vai vender Thiago Maia Internacional. Ponto e acabou. Mateuzinho, galera, por que o Flamengo ainda não vendeu o Mateuzinho ao Corinthians? Documentos trocados. O Flamengo enviou a minuta de contrato exigindo cláusula de multa de 25% da parcela, caso a parcela seja atrasada pelo Corinthians. O Corinthians não aceitou esse percentual, retornou com a minuta de contrato pedindo um outro percentual, que eu confesso para vocês que eu não obtive acesso qual seria, e está nesse imbróglio, digamos assim. Enquanto isso, o jogador segue treinando no Flamengo, o Flamengo aprendeu que só pode liberar o jogador, ainda mais com o Corinthians, depois que tiver tudo assinado, e é isso que o Flamengo vai fazer. Pessoas envolvidas tanto na situação do Thiago Maia quanto na situação do Mateuzinho, que por coincidência é o mesmo empresário do escritório Juliano Bertolucci, as pessoas acreditam que os negócios serão feitos. A chance do Mateuzinho ser vendido ao Corinthians é muito maior do que a chance do Thiago Maia ser vendido ao Internacional. Pelo menos foi isso que foi me passado. Mas ainda não foi concretizado por conta disso. E ponto. E não tem essa assim, saiba por que o Corinthians ainda não finalizou a compra do Mateuzinho. É por causa disso. Ponto e acabou. Sem enrolação. Por causa, dinheiro. O Flamengo aceita parcelar desde que receba, desde que tenha uma cláusula de multa ali, de percentual, caso o Corinthians atrase. Estamos falando de um Corinthians que, embora esteja ativo no mercado da bola, mas hoje, antes de anunciar Antônio Oliveira, ligou para o Cuiabá pedindo para parcelar o valor da multa rescisória do Antônio Oliveira. A multa de 1 milhão, eles queriam parcelar. O Cuiabá falou, não vamos parcelar. É à vista e pronto, acabou. E o Corinthians não tinha o que fazer, teve que depositar à vista. E é isso que está acontecendo. O Corinthians teve que parcelar a multa rescisória do Mano Menezes. Eu acho que o Flamengo está certo em se proteger nessa negociação da venda do Mateuzinho ao Timão. Beleza, galera? Espero que... Vamos falar do Flamengo agora aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O Flamengo e essa disputa no ataque, Pedro ou Gabigol? Porque no clássico contra o Botafogo a gente acompanhou talvez a manifestação mais forte das arquibancadas, do torcedor do Flamengo sobre o assunto. Porque a torcida do Flamengo acho que ainda não tinha criticado como criticou o Pedro, né? Ainda mais sendo substituído pelo concorrente direto, e o Pedro saiu vaiado, o Gabigol ouviu aplausos desde o momento que foi chamado para entrar, entrou somente no segundo tempo da partida, já na reta final, e o jogador segue aguardando aí essa definição do contrato. Já o Pedro deixou o campo vaiado, já tinha ouvido protestos ao longo da partida, né, alguns protestos que vieram da arquibancada. A torcida começou a perder a paciência com os erros do time todo e o atacante foi alvo aí durante a partida Flamengo e Botafogo. O Gabigol entrou na partida de maneira enérgica, incentivou os companheiros e tudo mais, foi aplaudido aí pelo torcedor e segue essa disputa entre os dois, Pedro e Gabigol. Lembrando que o Gabigol já perdeu o pênalti, o Gabigol ainda
né? A gente falando desse início de temporada no Mengão, não conseguiu balançar as redes contra o Botafogo, Pedro também não, mas segue essa disputa, Mauro César. O que falar desses dois, dessa dupla Pedro e Gabigol, que vem dividindo a torcida do Flamengo, né? Tem gente que está do lado do Gabigol, tem gente que está do lado do Pedro. A sua opinião sobre esse assunto, Mauro? A primeira vai a partir de alguma meia dúzia de bobalhões que o cara que paga o ingresso para ver um jogo, e durante um jogo difícil, um clássico, o time jogando mal, o cara está preocupado em vaiar um jogador porque o outro é o queridinho dele, que é isso. O cara é Gabizete, então o Gabizete é assim, ó, quem está no lugar do Gabriel é o Pedro. Podia ser o Vanderlei, o Vampeta, eu, você também, que também é Pedro. Vai ser vaiado. Ele ia ser mais logo. Vai ser vaiado, não tem jeito, porque o Gabigol tem que jogar. Não, mas o Gabigol ficou 6 meses sem fazer um gol, fez ali contra o Sampaio Corrêa, né? Tudo bem, mas é o Gabriel. Aí ele entrou contra o Vasco, perdeu um pênalti. Mas tá tudo bem. Teve uma bola também que o De La Cruz colocou em condições de marcar e ele não aproveitou, mas está tudo bem. Claro que o Pedro está jogando mal, mas também, assim, eu acho que tudo faz parte também de um processo com um time que está muito mal, a partida foi muito ruim. O Tite é um técnico assim, gente, ele vai montar o time dele pela defesa, depois ele vai tentar avançar e criar outros movimentos. Na coletiva ele falou, ele deu um sinal muito claro, não estou aqui dizendo se é certo ou errado, tá, gente? É como ele trabalha. Né? Tem muito torcedor que só observa o próprio time. Então o cara conhece o Tite, mas não se aprofunda de como é que ele trabalhou no Corinthians, como é que ele costuma agir. Bem, ele é assim, ele monta o time pela defesa. Você pegar o time do Corinthians em 2011, foi exatamente assim. Quando o time foi eliminado da Libertadores pelo Tolima, e ele não foi demitido, aí para o Roberto Carlos, para o Ronaldo, tem ali uma limpa ali, né, uma mudança no elenco, e é assim que ele trabalha. Ele vai montar primeiro a linha defensiva, aí ele fala, o Flamengo perdeu muito ano passado, comigo foram 4 derrotas, foram 20 ao todo. É um absurdo perder 20 jogos na temporada. E ele falou, é muito, jogamos 12 partidas e perdemos 4, a gente não pode perder tanto. Ou seja, está dando um claro sinal. A preocupação dele é tomar menos gols, é melhorar o desempenho defensivo. Agora, tem muita coisa para fazer. Está ruim, está péssimo. Mas é o Campeonato Carioca, é o começo da temporada, aquela ladainha que a gente fica repetindo aqui, porque não adianta o time estar voando agora. O Santos está voando agora, no Paulista. E se jogar mal a Série B, o que vai adiantar? O que vai adiantar? Eu vejo uma coisa com o Santos e tudo. Cara, o objetivo do Santos não é esse. É a segunda metade do campeonato. Tem vários jogadores veteranos. Será que vai aguentar? Vamos ver. Não estou dizendo que sim nem que não. Não estou aqui fazendo uma previsão pessimista. Só acho que é cedo para empolgação e é cedo para achar que a terra é arrasada. A gente repete isso todo ano, porque as pessoas pegam esse período que só tem o estadual e ficam desesperador. Pode ser a situação do Botafogo, também fez um jogo ruim, passou por várias mudanças no elenco. Já teve o jogo lá do Aurora contra o Melgar. A Aurora ganhou de 1-0, quarta-feira que vem na Bolívia, né? Jogam no Peru, Melgar joga em casa. Daí sai o adversário do Botafogo na outra quarta, uma semana depois da quarta-feira de cinzas. O Botafogo sai para jogar no Peru ou na Bolívia e começar a definir se ele segue na Libertadores. E aí vai ter que jogar depois com o Bragantino, tudo indica, para poder chegar na fase de... E quase o Flamengo se meteu nessa enrascada aí, porque andou perdendo esses jogos que o Tite citou e correu o risco de não conseguir a vaga na Libertadores em sua fase de grupos, como aconteceu com o Botafogo. Então, assim, eu entendo que é uma fase de montagem de uma equipe. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que isso é parte do processo. As críticas pontuais às atuações são pertinentes, devem ser feitas, é claro. Né? Agora, a questão não se resume a Pedro e Gabigol. E o Gabigol, quem clama pela sua escalação a qualquer custo, está defendendo a carteirada. O Gabigol tem que jogar de qualquer maneira, porque no ano passado ele foi muito mal, ele já perdeu o pênalti clássico, ele perdeu a chance clara que o Pedro não teve. O Pedro está mal também, mas o Pedro não teve a chance que ele teve, não. A bola não chegou para ele. Claro que ele pode se movimentar mais, o Pedro também pode colaborar mais. O Gabriel tem uma outra dinâmica, outra característica, ele participa do jogo, vai buscar mais a bola, mas está muito aquém. Os dois estão abaixo. Sendo que o Gabriel está abaixo há muito mais tempo. Vou lembrar aqui de novo. Ele fez um gol com o Sampaio Corrêa, quebrou um jejum de 6 meses. Então por quê? Por que ele tem que jogar? Você é contra o Gabriel? Não, eu sou contra o jogador atuar na carteirada. Eu sou contra o jogador jogar porque ele tem uma história no clube. Tem que jogar bem. Se pensar assim, o Luan é titular do Grêmio até hoje. Ele foi o rei da América, quando o Grêmio ganhou a Libertadores. Ele não só foi vendido, levaram ele de volta, deram uma chance, uma oportunidade ao homem, né? Durou meses já. Foi despachado de novo, está lá no Vitória, do Vampeta agora. E não jogou ainda, viu? E não jogou. Tem mais de 2 meses lá. Não, assim, é assim que funciona, gente. As coisas, né? Passa, o Pato passou agora pelo São Paulo,
A passagem dele anterior foi até boa, passou agora. 2015, né? Mal jogou porque não conseguiu, tchau. É assim, o futebol é assim. Não estou dizendo que o Gabigol tem que dar tchau para ele, ele não pode ser esse clamor para que ele jogue a qualquer custo, como ele também está mal, os dois estão mal, mas também isso é um pouco não, em parte é reflexo do mau funcionamento da equipe. O Flamengo cria muito pouca chance de gol, mesmo quando tem posse de bola, quando está no campo de ataque, cria muito pouco, ainda não encontrou ali um posicionamento para o De La Cruz. O Gerson está jogando uma função diferente, não acho que ele jogou tão mal nessa partida, acho que ele foi até mais participativo do que em outros jogos. Fazendo desarmes, participando mais do jogo, brigando mais pela bola, mas ele está numa outra função, ele que vem buscar a bola do meio dos zagueiros. Então o Tite está fazendo algumas mudanças, algumas experiências, o time está mudando, as jogadas de bola parada começam a dar algum sinal, né? O próprio gol aconteceu, foi uma jogada já no meio do desespero, mas foi mais uma jogada de bola parada que acontece muito, a cobrança curta para Ayrton Lucas fazer o cruzamento, tentou outras vezes contra o Vasco, contra o Botafogo, já teve gol de bola parada da primeira trave. Então, assim, algumas coisas já vão acontecendo. Agora é um processo. Também não adiantaria nada o Flamengo dar uma chapuletada no Vasco, no Botafogo, daqui a 3, 4 meses está em uma fase. Assim, é só um começo de temporada. Eu acho que esse frenesi, eu não sei como é que as pessoas conseguem ter conclusões definitivas sobre isso em tão pouco tempo. E amanhã o Vinha ficará à disposição do técnico Tite no jogo contra o Volta Redonda às 4 da tarde do Maracanã. As críticas são pertinentes, está jogando mal, tem que falar, a gente fala, critica, só que isso não significa que tudo vai dar errado, que é terra arrasada, que o Tite é uma porcaria, mas as bobagens que são ditas por aí, isso é besteira. E o Gabriel tem que jogar bem, quando entra e joga bem. Joga bem, ele ganha a posição, cara. Se ele entra contra o Vasco, faz o gol que a bola que o De La Cruz deu e bate o pênalti, faz o gol, 2-0, 2 gols dele, ele estava sendo elogiado, o Pedro já ficava no banco. Alguém tem dúvida? Se ele contra o Vasco, aproveita as 2 chances que teve, uma bola rolando e um pênalti, e o Flamengo vence o Vasco, ele já teria sido titular contra o Botafogo, porque o Tite naturalmente fala, bem, o Gabriel entrou, decidiu o jogo, o Pedro não está bem, talvez até o Bruno Henrique pegasse uma carona nessa aí do lugar do Cebolinha, que ele poderia aproveitar o entrosamento dos dois, já que ele claramente está vendo como 2 duplas, né? Cebolinha e Pedro, o Gabigol e o Bruno, embora eles tenham entrado nesse jogo em momentos diferentes. O Bruno entrou primeiro, o Gabriel entrou depois. E assim, o Gabriel tem que continuar treinando, trabalhando para recuperar a sua posição. Se fizer, entra amanhã, faz 3 gols, faz gol de bicicleta, faz não sei o que e tal, ele vai ganhar a posição. Aí contra o Bangu na quinta, depois do Carnaval, talvez seja o titular. Não dá o cara entrar em campo, ele vai ter que jogar porque ele ficou rodando a camisa no final, sacaneando lá os botafoguenses, comemorando com a torcida do Flamengo. E ele faz muito bem, isso aí é do jogo, é um clássico, você ganhou, tira sarro, brinca, isso aí ele é nota 10. Ele sabe comandar a festa da torcida, ele se insere aquilo e irritar o adversário, acho que isso aí é do jogo, da mesma maneira que ele é zoado quando perde também, os caras caem no pé dele e tal, pegam no pé dele, é normal. Mas foi o único momento que ele apareceu, mas na quarta-feira foi esse aí, que até que ele jogou pouco tempo também, já estou com 30 e poucos minutos no jogo. Agora não dá para ter conclusões definitivas. E o cara que paga o ingresso, que vai para o Maracanã, o jogo está difícil, o time não está jogando bem, para vaiar jogador, pelo amor de Deus, com bola rolando, você vai o jogador com bola rolando, você está 4-0 para o adversário. Tá... Agora, no final do ano passado, por exemplo, é engraçado isso. Vai uma situação dessa. Os caras estavam aplaudindo, o Flamengo fazendo jogo de festa para Rodrigo Caio, Felipe Luiz contra o Cuiabá, um jogo decisivo para garantir a vaga na Libertadores. E os caras fazendo festinha. Né? Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Deixando aqui os créditos para a Flá TV, para a ESPN Brasil, para o Sport TV também, que nós tivemos aí o corte, os créditos também para o Vene Casagrande, que trouxe muitas informações aí sobre o Flamengo, e também, para finalizar, a gente viu aí um corte da Jovem Pan Esporte. Então deixaremos aí os créditos na descrição do vídeo. E o Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda hoje. Vocês viram, teve a escalação aí, né, um time mexido, não vai ser o time que enfrentou o Vasco, o Botafogo, vai ter algumas mudanças, né? Muitas mudanças, como o Matheus Gonçalves, o BH deve voltar, Gabigol e também o próprio Luiz Araújo. Então o Tite está dando oportunidades para todos, né? Para todo mundo mostrar ali que tem chances, né, de ser titular, de se provar. A gente sabe que o Cebolinha teve uma queda nesses últimos jogos e também o Pedro, né, não está jogando muito bem porque o time todo não está jogando muito bem. Até porque, né, para um zagueiro decidir um jogo é porque o time em si, né, o time todo não está conseguindo fluir, por assim dizer. Então, teve que ser na raça, como o próprio Léo Pereira falou, tem que ser ali tentando no finalzinho para poder conseguir a vitória. E o Léo Pereira é um dos únicos do time que está jogando bem, né, tanto na zaga, que é a sua função, como também na frente, né, tem marcado gols, tem salvado gols. Então, o Flamengo precisa melhorar ainda.
E como dito pelo Mauro César, o Flamengo tem um treinador que começa a armar o time pela zaga. Então o Flamengo, nesse quesito, tá bem, né? Porque não tem tomado gols, não tem perdido, né? Nesses últimos jogos, nesses últimos 5 jogos, o Flamengo só tomou gol contra o Orlando City, né? Que foi pré-temporada e tal, tomou apenas um gol, que foi no empate de 1-1. Mas fora isso, o Flamengo só venceu, né? E resultados que o Flamengo vencia e não tomava gols. E empatou também, né? 0-0. Então o Flamengo, a zaga do Flamengo tem ficado mais sólida, a parte de trás. E isso é devido ao Tite, né? Devido ao Tite estar fazendo aí um bom trabalho. E a gente espera que ele possa melhorar, não apenas a parte defensiva, que já está boa, mas também a parte do meio para frente, para que o Flamengo possa estar conseguindo, né, produzir e marcar gols, né? Porque esse time do Flamengo tem capacidade para isso, tem potencial para poder criar jogadas, para poder fazer lances de efeito, lances bonitos e também conseguir fazer gols, que é o que a torcida espera, né? Que o espetáculo seja por um todo, visto que o Flamengo investe tanto em bons jogadores, então precisa se mostrar isso em campo. É isso. Vocês verão a partida, né, de Flamengo e Volta Redonda, e nós traremos logo depois aí, pós-jogo, traremos aqui mais informações, traremos aí, esperamos com a vitória do Flamengo, toda a repercussão do jogo contra o Volta Redonda. Esse foi o vídeo, agradecemos a todos e até o próximo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder nenhuma novidade.